Estamos começando mais uma série de mensagens neste mês com o título Pessoas Comuns, Histórias Transformadas. E o subtítulo da mensagem de hoje é Da Doença à Restauração. Talvez você conheça pessoas que tiveram vidas transformadas, suas vidas transformadas. Talvez alguém que talvez a gente vê pelo noticiário, reportagem, tinha uma vida talvez de crimes, mas abandonou aqueles crimes porque Jesus entrou no seu coração e transformou o seu coração e o seu caminhar também. Talvez pessoas que foram libertas de vícios talvez do álcool, talvez das drogas, talvez do cigarro, qualquer outros vícios, que quando Jesus entrou no coração dessa pessoa, houve uma transformação e uma mudança radical, onde eles experimentaram a graça de Jesus. Talvez alguém que foi curado de uma doença, onde o médico, a medicina falou que não teria mais cura, mas a pessoa, onde Deus transformou, curou, restaurou e houve um milagre de Deus. O fato é que até mesmo nós já tivemos a nossa vida transformada. Se você é discípulo de Jesus, você já teve a sua vida transformada por Cristo Jesus. Nós podemos se alegrar em Jesus, que Ele fez esse milagre na nossa vida. E se a gente parar para perceber, né, as mudanças que Jesus já fez em nós, já dá um grande testemunho de tantas coisas que Jesus já fez. E nessa série de mensagem, neste mês que antecede o nosso encontro entre amigos, que vai ser no final do mês agora, de março, tá? Depois no final nós estaremos orando pelos nossos amigos. Eu quero falar com vocês de algumas histórias que nós podemos ver através da Bíblia, histórias essas que Jesus transformou, histórias essas que as pessoas encontrarem com Jesus, tiveram então suas vidas transformadas, onde nós podemos ver o poder que Jesus tem, que pode transformar cada coração, cada vida, onde não existe caso perdido para Jesus, mas Ele pode fazer o impossível acontecer. E a primeira história está registrada em Marcos capítulo 2, eu quero ler com você a partir do versículo 1, que diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: porque este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele disse: porque vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tenha na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. É interessante essa história. Talvez você já conheça essa história aqui, onde que este homem, ao conhecer Jesus, teve sua vida transformada. Vamos pensar algumas coisas sobre essa história, vamos analisar essa história deste homem nessa noite. Um homem enfermo, como nós podemos ver, paralítico, como nós podemos ver também pecador, que pode
ali encontrar Jesus, na verdade a dificuldade em encontrar Jesus, mas ao sair da presença de Jesus, ele teve os seus pecados perdoados e a sua cura, que ele tanto também queria. Então eu quero pensar em algumas coisas com você nessa noite, de uma forma um pouco diferente. Então qual que era o problema deste homem aqui? Vamos pensar sobre isso, é o nosso primeiro ponto, né? O problema deste homem. Então primeiro, a enfermidade, como o texto vai dizer. Ele era paralítico, o texto vai dizer. Ele não andava. Ele estava talvez ali naquela maca, talvez naquela situação, na enfermidade. Nós não sabemos o tanto que ele estava naquele momento, quantos anos ele sofria daquela enfermidade, quanto tempo ele não poderia, né, estar andando, o que aconteceu, talvez até mesmo ele pudesse ter nascido naquela situação. O fato é que ele esperava um milagre, ele esperava uma cura, ele esperava uma restauração, ele esperava que algo pudesse acontecer. Só que essa enfermidade, essa dificuldade que ele tinha, o impossibilitava de fazer várias coisas, principalmente chegar até Jesus, porque não poderia caminhar até lá. Ele precisaria de alguém levá-lo até lá. Essa enfermidade impossibilitava a sua ação. E o que aquele homem queria? Ele queria que a sua situação, a sua enfermidade mudasse, pudesse ser curado, restaurado. Pensa comigo em alguém assim. Como era difícil naquela época, talvez hoje também é difícil, por mais que hoje nós temos uma tecnologia mais avançada, hoje nós temos a cadeira de roda, né? Ou para mais fácil talvez o acesso, mas pensa naquele homem que não poderia fazer nada, só ficar deitado na sua maca, na situação que ele estava. Como que um paralítico ia chegar até Jesus? Talvez se arrastando, talvez, não sei, se ele só era paralítico da cintura para baixo ou não. Talvez o pensamento dele era: eu queria ir até Jesus e com certeza Ele vai me curar, Ele tem poder, porque a fama de Jesus já estava em vários lugares, ali em Cafarnaum e em outras redondezas também. Ele sabia que Jesus poderia curá-lo. E ele queria ir até Jesus. Só que ele não só pensou, mas também falou. E como o texto vai dizer, os seus amigos, os seus 4 amigos ouviram. Viram a situação que aquele homem estava, talvez anos, e a sua dificuldade em se locomover, em fazer várias coisas, talvez até mesmo a discriminação das pessoas, que fizeram então que aquele bons amigos que realmente se preocupavam com ele. Mas há uma segunda dificuldade para que aquele homem pudesse se encontrar até Jesus. Não só a sua enfermidade, que era a sua real situação, mas também a multidão, que era outro impedimento de chegar até Jesus, que era outro impedimento daquele homem ser curado. Vamos pensar sobre isso, como o texto vai dizer. Porque ele olha e ele vê então naquela casa várias pessoas, uma multidão de pessoas, como o texto vai dizer. Não sei o tamanho da casa, mas para uma multidão deve ser grande. E olhar e não ter nenhum espaço para chegar até Jesus. De olhar e falar: não dá pela porta, não dá pela janela, se a gente pular, jogar, não sei. Não dá para chegar até Jesus. Talvez ele pensou: como a gente vai entrar lá? Olha tanta gente que tem lá, assim vai ser difícil, assim vai ser impossível. E o fato é que assim como aquele paralítico, talvez você conheça pessoas nessa mesma situação. Talvez não necessariamente um problema físico,
como este homem, de uma enfermidade que impossibilitava ele de chegar até Jesus, que impossibilitava ele de fazer várias coisas. Mas talvez você conheça pessoas que talvez tenham problemas emocionais, talvez pessoas que tenham alguma dificuldade, algum problema na alma, no espiritual. Conhecemos pessoas que estão vivendo sua vida, talvez até mesmo por viver, sem ter uma expectativa de vida, sem esperar nada em troca deste mundo, só vão vivendo por viver, só vão empurrando, como diz o ditado, a barriga, a vida com a barriga, sem sequer saber como vai ser o dia de amanhã. Talvez você conheça pessoas que estão aí na busca pela felicidade, uma felicidade plena neste mundo, uma felicidade que não só dura alguns minutos, como algumas festas que a gente sabe nesse carnaval pelo país afora, onde as pessoas estão buscando essa alegria, não só no país, não só os brasileiros, mas pessoas que vêm para curtir o carnaval aqui, que é esses poucos dias de festa, de alegria, de felicidade para eles, que estão em busca disso. Talvez até mesmo esquecer seus problemas nesses dias. Talvez seja essa a ideia de alguns, de curtir a vida. Talvez pessoas que estão tentando realizar os seus sonhos e às vezes se sentem frustrados por não ter conseguido ainda, ter obtido aquilo que eles pensavam. Pessoas que talvez nós conhecemos que estão presas em vícios, talvez presas em relacionamentos abusivos, preso em uma falsa felicidade, como aquele homem que a sua doença o impedia de ver Jesus, de chegar até Jesus. Nós conhecemos pessoas assim que talvez algo impede deles chegar até Jesus, de conhecer a Jesus. Talvez uma visão distorcida do que da religião, do que é cristianismo, do que é viver com Jesus. No mundo que nós vivemos, algumas pessoas têm dificuldade, como o Sival falou aqui no seu testemunho, de chegar talvez para Jesus. Conhecemos pessoas assim que algo impede ele de chegar até Jesus, talvez uma mágoa, talvez eles passaram por alguma mágoa com alguma líder espiritual, com algum amigo que se dizia cristão, uma decepção, e as pessoas talvez se fecharam para Jesus, para viver com Jesus, até um preconceito, com medo de virar crente, eu vou virar crente como essa pessoa, como a outra pessoa, vai cortar meu barato, não vou poder mais curtir. Talvez nós conhecemos pessoas assim, que acham que ser cristão, que viver com Jesus é só não, e acabou, que não tem mais alegria, que tem essa falsa ideia, como aquele homem que a multidão impedia de entrar para ver Jesus. No mundo que nós conhecemos, há muitas pessoas que não estão chegando perto de Jesus. Talvez até mesmo seus próprios amigos, os amigos que em vez de ajudar eles a chegar até Jesus, têm sido empecilhos para eles chegarem a conhecer Jesus. A influência da família talvez seja um empecilho deles conhecer o verdadeiro Jesus. A tradição familiar pode acontecer com que eles esqueçam que há um Jesus mais do que isso. As próprias paixões carnais, a ideia de curtir a vida, como eu disse, e não precisar mais de Jesus. O fato é que, como aquele homem, conhecemos pessoas que precisam conhecer Jesus, que precisam ser libertas, que precisam conhecer o amor verdadeiro, a graça,
que precisam conhecer que há um Deus que pode transformar vidas, que há um Deus que pode fazer todas as coisas acontecer. Nós sabemos que essas pessoas precisam abrir seus olhos espirituais e ver que há uma vida com Jesus que é muito melhor do que aquelas que eles estão imaginando, planejando neste mundo, talvez pensando agora, talvez pensando na sua velhice, há algo muito mais que Deus planejou e imagina para nós. E essas pessoas precisam conhecer o verdadeiro evangelho, as boas novas de Jesus, que é muito mais daquilo que nós talvez pensamos ou imaginamos. Precisam conhecer o amor de Jesus por elas. Precisam ser libertas de achar que a vida é só aqui, que as coisas deste mundo darão felicidade de uma forma completa e eterna, porque a verdade não é. Talvez eu e você conhecemos pessoas assim, que estão vivendo assim. E o fato é o que nós vamos fazer, porque a ideia é, se nós conhecemos pessoas assim, que estão numa situação que não é só a questão de uma enfermidade, mas a enfermidade da alma, a enfermidade espiritual mesmo, que cegou os olhos dessas pessoas, para que elas não venham enxergar que há um Deus amoroso que se importa com elas, que deseja viver com elas, ter intimidade com elas e mostrar aquilo que elas estão perdendo. O fato é o que nós vamos fazer. A graça aqui é que, por mais que aquele homem não conseguia, melhor dizendo, chegar até Jesus, que algo impedia ele chegar, mas os seus amigos conseguiram levar ele até Jesus. Eu fico imaginando a cena, no homem na maca, os seus 4 amigos ali em volta, e ele falando, eu queria chegar até Jesus. E talvez um falando para o outro, falando assim, mas a gente precisa chegar até Jesus. E o outro dizendo, mas como a gente vai chegar até Jesus? Olha lá quanta multidão. Ninguém, eu fui lá e falei assim, dá um espaço aqui, mas ninguém dava. Não, eu vou chegar até Jesus. E aí talvez um falou assim, mas espera aí, já tive uma ideia, vamos subir, vamos no telhado, vamos descer esse homem pelo telhado. E o outro talvez falou assim, mas como? Será possível? Será que a gente consegue? E aqueles homens fizeram. De uma certa forma, que eles conseguiram subir no telhado, com aquele homem paralítico, conseguiram descobrir o telhado e descer aquele homem de cima a baixo até Jesus. E eles sabiam que aquele homem paralítico precisava conhecer Jesus e que somente Jesus iria curá-lo. Então, nós podemos perceber pelo menos algumas atitudes naqueles amigos que fizeram com que aquele paralítico chegasse até Jesus, buscasse uma solução. Então vamos ver a solução agora. Primeiro, buscaram uma estratégia. É interessante que eles viram a multidão, eles viram que não conseguiam chegar até Jesus por ali, então eles buscaram uma estratégia, eles buscaram uma outra alternativa. Eles falaram, não é melhor ir para casa, vamos fazer, Jesus está aqui, vamos buscar uma alternativa. E a alternativa era, vamos subir ao telhado. O telhado era a solução, em subir e descer aquele homem pela corda até Jesus. E eles criam que se aquele homem chegasse até Jesus, ele seria curado, porque eles conheciam a fama de Jesus. E é por isso que eles fizeram isso. E eles não desistiram, mas persistiram. Que leva a segunda, persistir diante dos obstáculos. Além de eles procurar uma alternativa, uma solução, uma estratégia para que eles pudessem chegar até Jesus, eles também não desistiram diante dos obstáculos que eles estavam à frente, mas eles persistiram.
Aqueles homens olhavam a enfermidade daquele homem, olhavam que aquele homem não podia andar, que ele estava na maca, que era uma dificuldade, um obstáculo. Pensando nisso, imagine você carregar um homem, né, subindo. Não sei se você teve experiência disso já. Tudo bem que cada um ia pegar numa ponta, mas era pesado. Não sabemos se aquele homem talvez era, né, mais fortinho ou não. A multidão foi um obstáculo, porque ninguém dava lugar para chegar até Jesus. E eu fiquei pensando na cena que esses dias atrás tinha uma sorveteria da cidade aí, que estava vendendo pote de sorvete muito barato. E eu falei, vou lá também pegar um pote. Eu cheguei lá, tinha uma pessoa, né, um homem, estava no carrinho dele, tinha 25 potes de sorvete. Até brinquei, falei, se posso pegar daqui? Ele falou, não. Aí veio um cara lá com mais um tanto de sorvete, numas caixas lá, e tinha acho que umas 15 pessoas. Quando o cara chegou, apontou, todo mundo saiu correndo e começou a meter a mão e pegar o sorvete. Eu falei, vou ter que fazer isso também. E aí eu fui lá e do meio assim também, peguei o sorvete, porque senão ia ficar sem. Eu fico pensando dessa forma. Jesus está lá conversando, pregando, a multidão atrás, talvez um empurrando o outro, falando, deixa eu ver Jesus, deixa eu ver Jesus, deixa eu ir. E ninguém deixando aquele homem passar. O telhado era outro obstáculo. Imagine você subir com aquele homem e depois destelhar, né? Tirar as telhas. Imagina o risco de cair do telhado. Eu às vezes eu subo no telhado lá, eu não sou muito bom nisso, eu já fico meio com medo. Imagina se eu subir com alguém. E ainda por cima descer aquele paralítico até Jesus. Olha o risco. Olha o risco da corda quebrar, arrebentar, dele derrubar. Talvez o paralítico vá devagar, vamos descendo, ó, desce um pouquinho aqui, desce um pouquinho ali. Obstáculos. Mas eles persistiram. Por mais que eles tiveram vários obstáculos pela frente, eles não desistiram, mas eles continuaram até chegar até Jesus, até o seu objetivo final. E terceiro, eles enxergaram além. Essa é uma outra verdade que aqueles homens tiveram, eles enxergaram além dos seus próprios olhos. Eles tiveram uma visão que conseguiram chegar até Jesus. Aqueles homens falaram assim, nós vamos fazer isso, nós vamos subir, nós vamos destelhar aquela casa, nós vamos descer a corda, e até Jesus, ele vai chegar na frente de Jesus, Jesus vai olhar para ele, e ele vai ser curado. Eles olharam além do que aquilo que os seus olhos estavam vendo, porque os seus olhos estavam vendo só a multidão, mas além disso, eles não desistiram. E como aqueles amigos que continuaram e encontraram o caminho até Jesus, nós também precisamos ser esses amigos que levam as pessoas até Jesus. Eu e você, Deus nos chamou, eu e você, para que a gente possa ser esses amigos que levem as pessoas até Jesus. Talvez vamos encontrar vários obstáculos pela frente, pessoas que talvez não vão ouvir aquilo que nós queremos dizer sobre Jesus, talvez pessoas que vão ignorar, vão falar, eu não quero saber, eu não tenho tempo para isso, eu quero continuar minha vida desse jeito, mas nós precisamos continuar seguindo o exemplo desses amigos, precisamos encontrar novas estratégias para falar de Jesus. Talvez sobre o que Jesus tem feito em nossa vida, a gente pode compartilhar com as pessoas sobre isso e falar que Deus tem transformado a nossa vida, que Deus tem mudado o nosso casamento, mudado a questão do nosso relacionamento com nossos filhos, o nosso trabalho e muitas coisas. Talvez conversar sobre o que Jesus não só tem feito na sua vida, mas perguntar como tem feito na vida do outro, das suas dificuldades. Porque a verdade é que muitas vezes a gente é, de uma certa forma, egoísta, se preocupando só com nós mesmos, e esquecemos de perguntar para o outro como ele está.
como ele tem passado, quais dificuldades tem enfrentado. Talvez é um caminho para mostrar Jesus, se importando com o outro. Eu e você, nós não podemos desistir, mas continuar, mesmo diante dos obstáculos que surgem, persistir. Talvez tenha pessoas que dizem, mas eu já falei de Jesus para meu amigo, para minha amiga, para minha vizinha, para a pessoa onde eu trabalho, eu já orei muito tempo pelos meus parentes, parece que não quer nada com a vida, não quer nada com Jesus. Eu já convidei ele para vir à igreja, mas você fala assim, um dia eu vou, uma hora dá certo eu vou, né? No tempo de Deus eu vou. Mas continue. E aqui eu me lembro da história, mais uma vez, da irmã Maria Lúia e do irmão Toninho. Se não me engano, 40 anos orando por ele. Ele vinha, deixava ela aqui, quando ela não vinha sozinha, até que um dia ele entrou e tudo se transformou. Precisamos continuar e não desistir. Precisamos enxergar além. Precisamos enxergar as pessoas se rendendo a Cristo. Não sei se você consegue imaginar isso. Não só a questão aqui da nossa igreja, por mais que tenha algumas cadeiras vazias, mas de você olhar e falar assim, há pessoas que ainda precisam conhecer Jesus. Eu não estou dizendo só para elas virem à igreja, mas elas conhecerem do Deus verdadeiro. Nós precisamos ter esses olhos da fé, de enxergar além daquilo que nós estamos olhando, que são os obstáculos, que são as dificuldades. Você olhar e falar assim, olha, eu estou enxergando pessoas descendo as águas do batismo. Eu estou olhando e enxergando pessoas dizendo sim. Eu estou olhando e enxergando aquele meu parente falando, eu quero mais de Jesus. Aquela meu amigo, aquela amiga falando, eu quero mais de Jesus. É exercer a nossa fé, como aqueles amigos fizeram. Eles exerceram a sua fé e por isso aquele homem foi curado. E eu e você, nós precisamos fazer isso. Só que quando aquele paralítico chega diante de Jesus, quando está diante de Jesus, parece que foi uma grande surpresa. Tanto para as pessoas, como assim alguém chegou aqui? Como também para o paralítico e para os seus amigos. Porque o texto vai dizer, talvez de uma certa forma, uma decepção, que aqueles amigos queriam que Jesus o curasse. Mas Jesus falou para ele, os seus pecados estão perdoados. Como assim? Eu vim atrás da cura, não de alguém perdoando meus pecados. E a verdade é que eu quero falar para vocês que nós devemos aprender que Deus sabe o que é melhor para mim. Às vezes a gente acha que nós sabemos, mas Deus, Ele conhece o nosso coração, conhece aquilo que nós precisamos. Naquele dia, aquele homem mais precisava, mais do que uma cura física, uma cura espiritual, que é um Deus que perdoava ele, que um Deus que libertava ele, que um Deus que purificava ele de todos os pecados. Mais do que uma cura física, um acesso ao Pai, aqueles amigos levaram. E há pessoas que nós precisamos dar acesso a elas, levar elas até Jesus, porque talvez elas não estão fazendo isso. E o resultado de se encontrar com Jesus, vamos ver isso. O resultado, primeiro, a cura espiritual. Foi por causa da fé daqueles homens. Jesus diz, por causa da fé deste homem, os seus pecados estão perdoados. Ele encontrou graça em Deus. Através de Jesus, os seus pecados foram perdoados. E para que todos pudessem ver que Jesus era Deus, inclusive aqueles fariseus que estavam ali questionando, quem é esse que pode perdoar pecados? Jesus falando, não só dando perdão, mas dando acesso, restauração, novamente a Jesus, a Deus. Porque é isso que Jesus faz, Ele nos leva, nós, até Deus.
e nós temos acesso novamente ao Pai. E muitas pessoas que conhecemos precisam ser libertas dos seus pecados e receber o perdão pela graça de Jesus. De reconhecer que há um Salvador que morreu por elas e que elas precisam ver quanto Deus, ou quanto Jesus já fez por elas. Segundo, a cura emocional. O outro resultado, Jesus disse para ele: tenha bom ânimo. Aquele homem recuperou o ânimo, recuperou a esperança, que talvez muitos anos ele esperando por uma cura, por uma restauração. Aquele dia ele falou assim: olha, eu vejo agora a esperança. Quantas pessoas que nós conhecemos que estão desanimadas, que estão desesperaçadas, sem esperança, que acham que é o fim, e Jesus pode transformar a história dessa pessoa. Pode dar esperança novamente, pode dar ânimo novamente. A cura física, aquele homem pôde pegar a sua maca e andar. Jesus falou: não só os seus pecados são perdoados, mas saber que Deus não só perdoa os pecados, mas pode também curar. Pega a sua maca e vai. Jesus não só fez, trazendo ele, dando acesso novamente ao Pai, restaurando a comunhão com Deus, mas também curando ele fisicamente. Naquele dia, aquele homem saiu de lá com duas graças: a graça de receber seu perdão dos seus pecados, mas também a graça de receber a cura naquele dia, onde mostrando que Deus faz milagres e que Deus é poderoso. E por fim, a cura social. Aquele homem pôde voltar para sua família e dizer, Jesus fala: volte para sua casa, vá e vai para seu lar. Aquele homem talvez não estava no acesso com sua família, no seu lar, mas ao recuperar a sua saúde física, ele pôde voltar para sua casa, para o seu lar. E quantos lares que nós conhecemos que Jesus precisa ou deseja restaurar? Quantos casamentos que nós conhecemos que Deus tem esse poder que pode restaurar? Talvez até mesmo relacionamento entre pais e filhos, que Jesus pode fazer, que pode dar esperança. Eu quero dizer que, como aquele paralítico que não conseguia chegar até Jesus, mas foi os seus amigos que o levaram, eu e você, nós podemos ser amigos daqueles que precisam conhecer Jesus. Eu e você, nós podemos ser essas pessoas. A verdade é que somos as pessoas que Deus chamou para levar nossos amigos até Jesus. Eu, é você. E todos nós aqui temos amigos. Todos nós conhecemos pessoas que ainda não conhecem Jesus. Todos nós ainda temos pessoas que estão dizendo: ainda não, não quero. Talvez a pessoa que não consegue chegar até Jesus. Talvez a pessoa que não consegue chegar a alguma igreja para conhecer Jesus. Mas você é a pessoa que vai até essas pessoas e leva elas até Jesus. Mostra Jesus para elas. Esse homem só teve a sua história transformada porque tiveram pessoas que se preocupavam com ele e levaram ele até Jesus. Eu quis colocar esse primeiro testemunho. Nós teremos vários testemunhos esse mês. E eu achei muito interessante essa aí, quando o Sival fala que ele começou a conhecer a Jesus através do seu amigo, de alguém lá na escola que começou a falar de Jesus para ele, que é alguém que achou uma estratégia, porque nós sabemos os obstáculos que tem neste mundo, mas de falar de Jesus. Então a verdade é: tem amigos que te levem a Jesus, porque está cheio de amigos que não querem levar você a Jesus, te levar para outro lugar. Nós precisamos ter esses amigos que nos levem a conhecer Jesus, e melhor, seja um amigo que leve outros
até Jesus. Como talvez alguém um dia te levou até Jesus, apresentou Jesus para você, apresentou sobre a graça, apresentou um Deus amoroso, apresentou sobre as boas novas, sobre um Deus que se preocupa com você, que você possa fazer isso também. Quero terminar dizendo que nesse texto nós podemos ver que a diferença que aqueles amigos fizeram na vida daquele homem. E eu e você, nós podemos ser esse amigo que leva as pessoas a conhecer Jesus. Nem todos sabem o que realmente precisam até conhecer Jesus. Talvez você conheça pessoas que acham que está bem a vida delas, que não precisa de mais nada. Mas quando elas conhecem Jesus, elas vão perceber que aquilo que faltava, o vazio no coração delas, é Jesus, que pode dar esperança e um futuro. Somente Jesus pode transformar vidas. E Ele quer transformar a sua vida, continuar transformando a sua vida, mas também Ele quer transformar a vida dos seus amigos, a vida dos seus parentes, dos seus vizinhos, e até mesmo dos seus inimigos, se você tiver. Ele deseja transformar você, para que você possa ser usado, disponível para ser usado por Ele.